Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Espero que tudo esteja bem nesse dia. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Estamos iniciando mais um Café com Jesus. E nesta manhã eu quero tratar com os irmãos de um assunto pertinente à nossa salvação, pertinente ao nosso dia a dia cristão e da nossa caminhada de vida perante o Senhor. Eu quero que você abra ou acesse a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos ler 8 versículos deste capítulo. E hoje nós vamos ler somente na Bíblia de John MacArthur, uma Bíblia que eu sempre uso, né? Uma Bíblia muito boa, por sinal, e porque senão fica muito grande as duas leituras. Então, diz assim o primeiro versículo até o 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Na verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Meus amados irmãos, quando Jesus mantém este diálogo com Nicodemos, Nicodemos vai o procurar à noite, e ele, sendo um dos príncipes, um dos principais sacerdotes daquela época, um dos principais fariseus daquela época, ele vai buscar uma explicação para Jesus do porquê Jesus faz aqueles milagres, como ele passa por aquelas situações com o ser humano, se não for da parte de Deus. E interessante que dentro desse diálogo, Nicodemos tem uma curiosidade muito grande, que é a curiosidade de saber o que era necessário fazer para reconhecer o reino de Deus. O que era necessário fazer para que a pessoa conseguisse entender o que Jesus fazia. E muito mais do que isso, para que a pessoa alcançasse aqueles sinais que Jesus tinha, porque vinha da parte de Deus. Nicodemos, os fariseus, os saduceus, eram pessoas que viviam, homens que viviam diante da lei, buscando o entendimento, buscando a interpretação da lei. Jesus, então, quando nasce, ele vem cumprindo o que estava escrito, e cumprindo não só pela manifestação da pena, ou da caneta, vamos assim dizer, nos dias de hoje, não só pela interpretação daquilo que lia, mas ele vinha perpassando, ele vinha fazendo muito mais do que somente entendimento, ter um entendimento da lei. E aí os fariseus, os saduceus, os essênios, aquelas pessoas da época, aqueles que interpretavam a palavra, interpretavam a Torá, andavam com a lei, eles ficaram um pouco atônitos, porque Moisés era um profeta que fez muitos sinais, muitos prodígios. Jesus era tido como um profeta no meio deles, um novo profeta, mas ele passava um pouco das coisas que Moisés tinha feito, tanto no saber, na contação das parábolas, na comparação da verdade dita, e eles começam a ter um entendimento entre si.
Tudo leva a crer que quando Nicodemos procura Jesus, Nicodemos então ele estava com o coração quebrantado pelas coisas que ele percebia que Jesus fazia. Porque em todos os maiores eventos do ministério de Jesus, a gente pode ler que os religiosos estavam por perto. Quem eram esses religiosos? Os fariseus, os saduceus. Quem eram esses religiosos? Aqueles que estavam vistoriando. Eles não estavam porque criam naquilo que Jesus fazia. Eles estavam vistoriando o que Jesus fazia. Vamos vistoriar porque uma hora nós vamos pegar Jesus, nós vamos pegar esse homem em algum delito, em alguma falha. E nesse aguçamento de palavras, nesse aguçamento de atitudes, de atos e fatos, Jesus então ele nunca foi pego, não conseguiram pegar Jesus no delito. Todas as vezes que tentavam, eles caíam por terra com alguma coisa que Jesus já tinha em mente. Haja visto disso tudo, Nicodemos então, para não ser visto por aqueles que eram seus compatriotas, aqueles que eram, vamos assim dizer, os seus compadres de fé, né? Aqueles que caminhavam religiosamente junto com ele, para que não se escandalizasse, para que não corresse algum risco, Nicodemos sai na calada da noite e procura Jesus. E inicia com Jesus um diálogo interessante, que ele diz assim: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. A primeira coisa, Nicodemos reconhece agora a maior autoridade de Jesus como mestre do que cada um que ali estava. Então a primeira coisa que ele equipara, ele compara, ele reconhece Jesus que era vindo da parte de Deus e não das escolhas humanas, não das escolhas a dedos. Ele falou assim: olha, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor é Rabi, Rabone, eu sei que o Senhor é aquele que detém o conhecimento inefável da lei. Eu sei que o Senhor é aquele que conhece, mas o Senhor conhece da parte de Deus. Aí ele completa, dizendo assim: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma segunda coisa dentro desta palavra é, além do reconhecimento de que Jesus era comparado a Deus, de que Deus estava com Cristo na sua concepção dos sinais, ele ainda fala assim: olha, ninguém de nós aqui podemos fazer os sinais que o Senhor faz, porque nós interpretamos a lei. É o que está implícito nessa palavra. Mas ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Nós somos intérpretes da lei, nós somos pessoas que manipulamos a lei todos os dias. Entenda manipulação não como a falcatrua, mas a manipulação de manipular, de colocar na mão, de estar escrevendo, de estar interpretando. Nós somos aqueles que interpretamos, mas nós não podemos fazer esses sinais. Porque esses sinais pertencem a um profeta, e nós não somos profetas. Nós entendemos aquilo que nós estamos escrevendo dia a dia. E aí ele fala: mas o Senhor não, o Senhor faz diferente. O Senhor faz sinais que um homem não pode fazer se Deus não for com ele. A isto responde Jesus: na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando ele fala que Deus está com Cristo, com Jesus, e Jesus está fazendo aqueles sinais da parte de Deus, Jesus então agora ele interpela com uma situação dizendo assim: olha, se ninguém nascer de novo, se a pessoa não nascer novamente, se a pessoa não tiver um novo nascimento, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus ele separa duas situações dessa palavra. Primeiro ele fala de ver, visionar, enxergar, saber, observar o reino de Deus.
Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino. Ver o reino aqui, meu irmão, é vislumbrar as coisas de Deus. Apesar de estar trabalhando, interpretando a palavra, ele não podia visionar as coisas de Deus. Ele não podia enxergar aquilo que era palatável, tão palpável no meio do povo. Porque se ele tivesse nascido de novo e visse o reino de Deus, não se admirava com o que Jesus fazia. Porque o que Jesus fazia, que a gente chama de milagres, olha eu tocando de novo na situação de que para Deus não há milagres para nós que recebemos. Para Deus há dispensação da misericórdia, dispensação da graça, do amor, da fidelidade, do ser Deus para nós. Para nós há milagres. Se Nicodemos tivesse nascido de novo, ele vislumbraria esse milagre, ele veria, ele enxergaria esse milagre, ele enxergaria esses sinais como parte do reino de Deus, como parte daquilo que Jesus estava fazendo para a pregação do reino de Deus. Jesus não estava passando a lei, Jesus estava cumprindo a lei, Jesus estava cumprindo os profetas, Jesus estava cumprindo os sinais, maravilhas e prodígios que o acompanhariam. Bem, aí Jesus responde para ele, você tem que nascer para você vislumbrar, para você ver o reino, enxergar as coisas do reino. Mas Nicodemos, como um ser humano como eu e você, que estaríamos sujeitos à mesma situação, hoje nós não estamos porque nós nascemos de novo, e nós temos o Espírito de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, mas naquela época, se fosse eu, se fosse você, qualquer um de nós, entenderíamos da mesma forma. Ele pergunta, como pode um homem nascer de novo? Sendo velho? Pode porventura voltar ao útero, ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aquele homem ficou doido. Ele falou, olha, peraí, mas Jesus agora eu procuro um mestre que faz as coisas da parte de Deus e ele me fala que tenho que nascer de novo. Como que eu, com 40 anos, 50 anos, 60 anos, vou nascer outra vez? Eu tenho condição de voltar ao mestre para dentro da barriga da minha mãe, vamos assim dizer, para dentro do útero, para dentro do ventre da minha mãe? Como eu voltaria dessa forma? Jesus, de novo, interpela o diálogo dizendo assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus primeiro fala de vislumbrar, de ver, observar, de ter o reino. Agora ele dá uma palavra da pertença do reino. Agora você não pode pertencer a este reino se você não nascer da água e do Espírito. O nascimento que Cristo estava falando não era um nascimento carnal de uma conjunção conjugal entre um homem e uma mulher, de sexo entre um homem e uma mulher, que nasce uma criança. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, por isso ele fala assim, você tem que nascer novamente, porque você já nasceu. Você tem que renascer. Agora você tem que entender o que você interpreta, o que você lê. Você tem que entender o que está escrito na palavra, no Pentateuco, na Torá, na lei, nos profetas. Você precisa entender isso. Você entendendo isso, você vai conseguir vislumbrar o que eu faço. Os sinais que você tanto acha muito grande, você vai conseguir enxergar agora. Depois de você vislumbrar esses sinais, você agora nasce da água e do Espírito. Você agora nasce, você tem um novo nascimento para a entrada do reino. Você nunca mais vai largar este reino. Você agora vai ser cidadão desse reino. Mas isso é difícil de entender. Isso é complicado de entender. Em verdade te digo que não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus então agora fala com ele o seguinte, olha, nós temos que nascer
da água e do Espírito. Nós agora temos que nascer, Nicodemos. Você tem que nascer espiritualmente. Você já nasceu em carne. Você agora tem que nascer espiritualmente. Você agora tem que entender o que você está fazendo espiritualmente. O vento, Nicodemos, aquele que nasce do Espírito, da água, aquele que tem um novo nascimento no Senhor, ele vai para onde quer, volta por onde quer, ninguém sabe sobre ele. Ou seja, o mistério da fé, aquilo que nos acompanha, aquele ideal que nos acompanha, é muito maior do que as pessoas podem entender. E aí, vamos para os dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, eu acredito que cada um de nós precise de se adequar. Precisamos ter responsabilidade, mas nós temos fé suficiente para saber que dentro da nossa responsabilidade, dentro das nossas atitudes, somos nascidos de novo. Nós sabemos que Deus está cuidando de nós, e não somente de nós, mas de todos. Mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos hoje que vislumbramos as coisas de Deus, vislumbramos os milagres de Deus, vislumbramos a cura de Deus. Quantos de nós hoje estamos deixando para trás o vislumbrar do reino? Nós participamos, nós estamos quase necessitados de novo de ter um diálogo com Jesus e Jesus falar: olha, além de ler a palavra, além de somente olhar a letra, além de somente pegar o livro e esfoliar o livro, você tem que crer no que está escrito, você tem que acreditar naquilo que eu posso fazer. Quantos de nós estamos desnascendo? Quantos de nós nesse tempo pandêmico estamos retrocedendo na fé? Quantos e quantos se dizem cristãos que estão hoje na total desdependência de Deus? Ou seja, não, já não acredito, já não dá. Eu tenho visto números, eu sempre falo, irmãos, aquele que fica pregado na televisão vendo aquilo ali, tem gente que está esquecendo de ler isto, de ler um bom livro e fica 24 horas dando notícias de uma pandemia, ao invés de estar orando, pedindo a Deus, suplicando ao Senhor para que essa pandemia cesse logo, para que as coisas comecem a caminhar de novo. Quantos de nós estamos dando mais ouvidos aos profetas da desgraça do que a profecia bíblica, a oração, ao poder de Deus? Eu quero te convidar essa manhã, esse dia, esse momento que você ouvir essa palavra, que você vê essa palavra, que você vê esse vídeo, dobre seus joelhos, ore, clame a Deus, conclame ao Senhor, fala: Senhor, tenha misericórdia de nós nessa terra. O pico está aqui, o pico está ali, o pico está aqui. Nós confiamos no Senhor, sabemos que estamos todos nós vulneráveis a situações e perigos, mas sabemos que o Senhor é o Deus que é o dono do reino, e nós fazemos parte do seu reino. Nós estamos aqui como sacerdotes, como profetas do Senhor, nós nascemos de novo, nós confiamos no nosso nascimento, nós vemos o reino de Deus, nós vislumbramos as coisas do Senhor, nós conhecemos quem é o Senhor. Que essa manhã, essa palavra sirva para você, sirva para mim, sirva para nós, que nós possamos ser, todos os dias, profetas das boas novas,
e não profetas das dificuldades, não profetas que vivem de cabeça baixa, que vive parecendo uma taboa, se alguém já conheceu, um pêndulo, que um girassol que quando termina a tarde ele despenca a cabeça. Não, no terminar da tarde temos que estar em pé voltado para o nosso Senhor, falando: Senhor, nós dependemos do Senhor, nós cremos no Senhor. Quantos não têm conseguido fazer isso hoje? Senhor, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Não, Nicodemos, não pode mesmo não. Mas sabe por que não pode, Nicodemos? Porque você vive aqui o dia inteiro aqui, ó. Mas você não nasceu de novo. Falar bonito não é nascer de novo. Falar que crê em Deus não é nascer de novo. Falar que Deus está aqui, Deus está ali, não é nascer de novo. Nascer de novo é ter novas atitudes diante do reino de Deus. E novas atitudes diante do reino de Deus é saber que todos nós somos hoje sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor, profetas do Senhor que falamos, profetas que oramos, atalaias que dizemos, atalaias que não temos medo, não temos vergonha, tomamos as precauções necessárias, como qualquer ser humano, não vai brincar com nada, não é isso que eu digo, nunca disse isso e nunca vou falar. Tomar as precauções, se manter dentro daquilo que as autoridades falam, mas não esquecendo que temos o Deus do universo, aquele que produz o que chamamos de milagre. Mas para a sua produção de milagres, nós precisamos suplicar, nós precisamos orar, nós precisamos estar diante dele, se derramando, se humilhando todos os dias. Largue um pouco os noticiários da desgraça e seja um canal das bênçãos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos vislumbrar e participar desse reino visível e invisível de Deus. O reino de Deus já está entre nós e nós, eu e você, somos os sacerdotes dele. Essa terra depende das nossas orações. Dobre seu joelho e ore. Clame ao Senhor todos os dias e todas as horas, porque o Senhor é conosco. Que Deus abençoe, que Deus nos dê discernimento na sua palavra, que Deus nos mostre a cada dia como participar do seu reino. Que o Senhor nos dê paz. Um dia de excelência, uma semana de excelência, e essa terça-feira seja um dia marcado por novos nascimentos no reino de Deus, por novos vislumbrares e por novos súditos e por novos sacerdotes diante do sumo sacerdote, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim, chamado Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.